certeza que você já ouviu falar que João Pessoa está crescendo e está sendo uma das capitais mais visadas para morar aqui do nosso país. Mas vocês sabem o que é adensamento? Hoje, eu, Lorena Castro, arquiteta e urbanista aqui da Realize, vou comentar para vocês o que é adensamento e quais são as consequências que a gente tem que ficar de olho quando a gente pensa no bem-estar urbano. Ah, antes que eu me esqueça, esse é mais um Dicas Easy. Lorena, João Pessoa é uma cidade que está sofrendo um processo de adensamento. Isso é o quê? Tá. O adensamento, tecnicamente falando, é um grande número de pessoas dentro de uma metragem quadrada. E é normal as cidades terem áreas adensadas, é interessante isso. Mas o que está acontecendo na cidade é que a sua população ela está aumentando. Para ficar de maneira mais prática, eu separei aqui algumas coisas para vocês não só entenderem, mas visualizarem o que é um adensamento. Aqui eu estou com esses dois portas-canetas e eles vão representar duas cidades, certo? Enquanto aqui com essas canetinhas a gente vai ter as populações. Então, uma cidade que está sofrendo o processo de adensamento, o que é que ela vai ter? Ela vai ter mais pessoas, mais canetinhas por metragem quadrada. Então a gente tem uma cidade adensada e uma cidade que não tem um índice de adensamento tão grande. Isso não se dá simplesmente pela questão da população, mas isso também se dá pela área. Lembrando que hoje em dia, apesar de a gente ter cidades muito populosas como Xangai, a cidade que a gente tem o maior adensamento urbano é a cidade de Dakar. Bem, agora que você entendeu o adensamento, você deve estar pensando, mas por que João Pessoa está passando por esse processo? A gente está passando por esse processo porque a cidade apresenta um módulo IDH, que é o desenvolvimento daquela cidade, levando em questões sociais, econômicas e tudo mais. Então, o IDH, quanto mais próximo de um, quer dizer que mais aquela cidade é desenvolvida. E o IDH de João Pessoa está na casa do 0,76, mais ou menos, ou seja, é considerado um IDH alto. Além do mais, a gente tem o custo-benefício, a questão de moradia na cidade, que apresenta um custo relativamente baixo, principalmente quando a gente vai comparar com as demais capitais do país, sem falar que nós somos uma cidade que tem uma das maiores faixas de areia dentro das praias urbanas da cidade. Então, aqui a gente consegue proporcionar bastante qualidade de vida, além do clima que é interessante. O adensamento é legal, pode ser bem interessante, porque quanto mais pessoas na cidade, mais aquela cidade fica visível, mais ela se desenvolve, certo? Nem tanto, porque não é porque uma cidade está crescendo o seu adensamento populacional que quer dizer que a estrutura da cidade, a estrutura urbana da cidade está acompanhando esse desenvolvimento, certo? A gente tem que lembrar que as cidades, elas não são um organismo estático, muito pelo contrário. As cidades, elas são um organismo vivo, que exatamente com as gerações, as populações, o autoadensamento, entre outras coisas, essa cidade ela vai se desenvolvendo. Quando esse desenvolvimento ela é pensado e planejado, a gente vai ter as consequências desse adensamento reduzidas ou inexistentes. Quando a gente não tem isso pensado dentro da cidade, pensado no meio urbano, a gente vai começar a ter problemas urbanos nas cidades. O maior deles, o trânsito. Sim, o trânsito não é causa, o trânsito é consequência de cidades que por algum motivo passaram por um processo de adensamento, um processo de desenvolvimento e não pensaram em como aquela população tem que se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, sim, o trânsito caótico é uma consequência de cidades mal planejadas, de cidades não pensadas para pessoas. Outro processo que acontece muito quando a gente tem uma cidade que vai sofrer um processo de adensamento, uma cidade que ela se torna mais desenvolvida, gentrificação. O que é gentrificação? Vou pegar as canetinhas para explicar melhor para vocês novamente. Não vamos pensar em cidades agora. Esses dois porta-copos, eles são bairros, certo? Então a gente tem um bairro A e a gente tem um bairro B. O bairro A, ele é um bairro de canetinhas verdes, certo? Essa população de canetinhas verdes, elas vão apresentar uma característica econômica. E por uma questão aqui de desenvolvimento, a gente vai colocar essas canetinhas verdes
como a parte da população que tem maior condições, ou seja, classe média alta. Esse outro bairro, ele vai ser o bairro das canetinhas azuis, certo? Que seria geralmente aí uma área mais longe dos centros urbanos, visibilidade economicamente e que reside uma população lá que seja mais carente. Mas esse bairro B, ele é próximo de alguma coisa que é interessante. Então o que é que acontece? Esse bairro B, ele vai começar a sofrer intervenções urbanas, intervenções por meio de empreendimentos particulares. E aí o que é que acontece? Isso aqui vai ficar caro para a população de Canetinhas Azuis, porque vai valorizar esse terreno e vai fazer com que as Canetinhas Azuis tenham que procurar outros locais de moradia para aquele bairro ficar mais interessante para as Canetinhas Verdes. Ou seja, gentrificação é um processo urbano que acontece por intervenções externas numa determinada área que tem como fim a mudança da característica socioeconômica daquelas pessoas daquela região. Sabe uma coisa bem simples? Pensa no altiplano. O que era o altiplano há 10 anos atrás? O que era o altiplano há 20 anos atrás? Então, o altiplano ele é um bairro aqui da cidade que já está passando por esse processo de gentrificação e é um processo de gentrificação que está bem sólido. E com isso, a probabilidade de a gente ter isso em outras áreas da cidade é muito alta. Ah, Lorena, mas o que é que isso tem a ver com adensamento? A cidade de João Pessoa, ela está sendo muito interessante para públicos externos, o que não é uma coisa ruim, porque na verdade é uma coisa maravilhosa. Afinal de contas, a gente ama receber, ama que as pessoas venham para cá, que venham para as praias e que conheçam nossas culturas. O que a gente está falando aqui é que não basta simplesmente a gente organizar a cidade para que pessoas externas venham morar aqui. A gentrificação ela se torna um problema urbano porque ela vai mudar a característica socioeconômica das pessoas daquela região, certo? E aí o que é que vai acontecer com a população de Canetinhas Azuis aqui? Elas vão ficando cada vez mais excluídas dessa sociedade e elas não vão ser levadas em consideração. E um fator muito importante, lembra que eu falei para vocês lá no começo? Que o aumento do trânsito não é uma causa, é uma consequência? Então, isso vai afetar essa população aqui. Como também, claro, vai afetar a população das Canetinhas Verdes. Mas por fatores econômicos, o que vai afetar aqui vai ser bem menor do que aqui. Você concorda? Então, a gentrificação, por si só, ela é, assim como o trânsito, uma consequência, não uma causa do adensamento. E não, gente. Não tem problema vocês virem se mudar para João Pessoa, não tem problema vocês conhecerem nossa cultura, não tem problema vocês se alimentarem da nossa carne de sol, comer nossa macaxeira com manteiga da terra, sabe? Não tem problema vocês aproveitarem nossas praias, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, a gente vai amar receber vocês, a gente vai falar super bem de João Pessoa, acho que até um demais. Mas a questão é que se a gente não parar para pensar que a cidade está crescendo e que a cidade tem que se desenvolver para isso, a gente vai ter problemas muito comuns de outras capitais que não fornecem a qualidade de vida que João Pessoa fornece. Por exemplo, a cidade de Recife, ela é uma cidade que cresceu, que teve um adensamento populacional e que o desenvolvimento da cidade não acompanhou isso. Então a gente vê muitos problemas de caráter social e urbano em Recife. Fortaleza, a mesma coisa. Natal, a mesma coisa. E não é isso que a gente quer para nossa cidade. Muito pelo contrário. A gente quer que ela continue assim, linda, maravilhosa. Que 20 minutos de distância seja longe, não perto. Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado desse Dicas Easy, que veio com esse formato um pouquinho mais diferente, que a gente tá falando de urbanismo, porque sim, urbanismo e arquitetura são coladinhos. Deixe aqui nos comentários outras coisas que vocês querem saber, tanto de arquitetura, quanto do urbanismo, quanto de João Pessoa, por que não? Não esquece de nos seguir, compartilhar e antes que eu me esqueça, venha fazer seu projeto comigo. Um cheiro!